Hoje nós estamos com um convidado especial chamado João Ricardo e a gente vai tratar aqui sobre um tipo de fundo imobiliário. Então, para começar a dar início a esse debate, eu já queria de cara que você se apresentasse, João Ricardo, para as pessoas que vão nos assistir, te conhecer melhor. Isaac, antes de mais nada, queria te agradecer pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui conversando contigo. Fundos imobiliários são a minha paixão nos investimentos, então é realmente sempre um grande prazer conversar sobre o assunto. E estamos aqui à disposição, né? Para quem não me conhece, como o Isaac falou, sou João Ricardo. Tenho um canal também chamado Imperis FIIs, né? Depois eu vou pedir para o Isaac deixar o link aí na descrição, se possível. E estou fazendo esse estudo aí já há quase 2 anos, que eu venho estudando quase que exclusivamente fundos imobiliários, né? E, além disso, sou advogado, servidor público aqui em Teresina, e cada vez mais estudioso, né? Estudioso sobre o assunto, sobre os fundos imobiliários. Pretendo atingir aí minha independência financeira com os investimentos, então estamos aí nessa luta, né? Perfeito. E sabe-se que é um processo gradual, né? Que ao longo do tempo que você vai conseguir a sua independência, se você tiver paciência, disciplina e o foco dos investimentos, principalmente aqueles. Isso. Perfeito, excelente. De cara, queria. Investe para ficar rico da noite para o dia, né? Isso, exatamente. De cara, queria agradecer por você aceitar o convite também, inclusive porque, né, a gente começou essa educação financeira, eu conheci você também aqui do Nordeste, e o Nordeste, como a gente sabe, ainda assim é muito escasso em educação financeira, então é muito importante que a gente leve isso e dissemine isso, não só no Brasil, mas especificamente um foco aqui no Nordeste, porque, infelizmente, ainda falta muito a caminhar, né? Ainda tem muitos educadores financeiros para a região sul do país, mas aqui ainda assim esse processo é um pouco escasso, né? Então, a primeira coisa para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, entenda que o que a gente vai tratar aqui é sobre fundos imobiliários ou FII. E se você não sabe o que é fundo imobiliário ou FII, nada mais é do que uma maneira de você se tornar dono indiretamente de grandes empreendimentos imobiliários com um alto padrão de qualidade e, melhor ainda, uma grande acessibilidade em relação ao valor que você pode investir. Porque com menos de R$ 100 você já consegue comprar cotas de fundo imobiliário. Porque quando você investe em fundo imobiliário, você compra cotas de algum determinado fundo imobiliário. Então, essa é a ideia de quando você investe em fundo imobiliário. Ele veio justamente com o intuito de facilitar os investimentos em imóveis no Brasil, que tem cada vez mais crescido ao longo do tempo. Concorda comigo? É isso mesmo, né? Eu costumo dizer que os fundos imobiliários são uma forma mais barata e menos burocrática de você investir em imóveis, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar grandes imóveis para alugar, né? Quando tem muito, é para comprar uma casa, um apartamento, um imóvel residencial, geralmente não muito grande, né? E através dos fundos imobiliários você consegue, de uma forma bem acessível e praticamente sem burocracia nenhuma, comprar aí grandes empreendimentos como shoppings, galpões logísticos, que é o tema da nossa conversa de hoje. Enfim, uma série de grandes imóveis que vão ter grandes inquilinos. Enfim, vai te dar uma renda com bem mais segurança e com mais diversificação também, né? Exatamente, exatamente. Então, como você já mencionou, vamos adentrar agora, né, especificamente no tema, né, que é relacionado a galpões logísticos. Quando você vai investir em fundo imobiliário, existem diversos tipos de fundo imobiliário. Um deles é o fundo de tijolo, que é aquele que você é como se você construísse os tijolinhos, então está relacionado a isso. E dentro dos fundos de tijolo existe uma subdivisão de outros tipos de fundos imobiliários. Que aí teríamos fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de galpões logísticos, fundo imobiliário de lajes corporativos, dentre outros tipos de fundos imobiliários. E o questionamento que eu queria trazer aqui justamente para o canal é porque, em virtude da atual pandemia, muito tem se falado do futuro promissor dos galpões logísticos. Então, João Ricardo, você poderia começar explicando o que seriam os galpões logísticos? Tranquilo. Galpão logístico, para a gente entender de maneira bem simples, imagine uma empresa que vende produtos pela internet, certo? Uma loja de e-commerce. Então, essa empresa, ela precisa armazenar os produtos dela em algum local, certo? Para que
produto possa chegar, então, na mão do cliente, né? E essa armazenagem de produtos é feita num galpão chamado galpão logístico. Logístico porque é de lá que vão partir as entregas, né? As entregas dos produtos para o cliente final. Então, a ideia de galpão, normalmente você imagina aí um prédio com uma estrutura bem grande, elevada, uma altura elevada, e onde vão ser armazenados uma infinidade de produtos aí para atender os clientes, né? Isso está se tornando uma tendência, porque principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? O e-commerce vem crescendo, vem se desenvolvendo. Então, talvez por isso os fundos de logística tenham tido um destaque nesse momento de crise, né? Até final do ano passado, início desse ano, quando as coisas estavam bem aquecidas no mercado de fundos imobiliários, a gente tinha um destaque muito grande para o setor de shopping center, né? Mas agora, com a pandemia, os shoppings fecharam, pararam praticamente tudo. Então, esses fundos eles deram uma queda de rendimento. Por outro lado, os galpões logísticos já se mostraram um pouco mais resilientes. Os fundos que eu invisto desse setor praticamente não teve nenhuma alteração. Pelo contrário, alguns agora estão até fazendo emissão para comprar mais galpões, mais imóveis, para aumentar mais ainda o portfólio e a geração de renda, né? Então, me parece que essa atividade de e-commerce vai influenciar muito positivamente o setor de galpões, né? Perfeito. Colocando em prática aqui como um exemplo, a gente pode imaginar a Amazon, ela tem galpões logísticos espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo para vender os seus produtos na internet. Ou seja, todas aquelas empresas que vendem na internet, ela tem espalhada pelo Brasil, muito provavelmente, diversos galpões logísticos. Essas grandes empresas, elas justamente alugam empreendimentos de galpões logísticos justamente para fundos imobiliários que estão na Bolsa de Valores, né? Muito provavelmente acontece isso. Então, isso, principalmente em virtude da atual pandemia, vem se questionando e eu queria até que você desse talvez uma opinião mais concreta. Você acredita efetivamente que os galpões logísticos, ou seja, você investir em fundos imobiliários nessa modalidade de galpões logísticos seja o futuro, que agora as pessoas que queiram começar a investir em fundos imobiliários tenham que investir apenas em galpões logísticos, ou você acredita que é promissor, mas mesmo assim as pessoas têm que diversificar sua carteira de fundos imobiliários? É uma pergunta excelente, porque às vezes as pessoas, principalmente quem está iniciando, tem assim uma tendência de achar que esse aqui é o ativo do momento, esse aqui que é o bom, então eu vou concentrar tudo nele aqui, né? E as coisas não funcionam dessa forma. Como eu falei antes, até o final do ano passado, comecinho desse ano, o promissor era shopping. Então todo mundo, vou investir tudo que eu tenho aqui em shopping, né? E aí veio a crise para mostrar que nem tudo é perene na vida. Tudo muda, tudo passa por transformações. Então, o ideal, por mais promissor, e eu acredito que o setor de galpões seja muito promissor, inclusive um dado interessante aqui, Isaac, que eu estava vendo recentemente, o Brasil, mesmo com pandemia, com quarentena, com essa situação toda, a gente só tem 4% do faturamento do comércio oriundo de e-commerce. 4%. A média mundial gira em torno de 14% a 15%. Então, o Brasil tem muito para crescer nesse setor de e-commerce, né? Então, isso mostra que os fundos de logística realmente têm um potencial de crescimento, de valorização, de geração de renda muito bom. Mas isso não quer dizer que a gente vá botar 100% agora todo o nosso dinheiro em investimentos no setor logístico. O ideal sempre é você ter uma carteira diversificada, porque só a diversificação é que vai te proteger de imprevistos. Eu até costumo, uma frase que eu gosto muito, eu costumo compartilhar, é que assim, os imprevistos são previsíveis. Você tem que saber que vai acontecer em algum momento o imprevisto. Sempre foi assim e sempre vai ser. Sempre vai ter uma crise, vai ser superada agora a Covid, daqui a pouco tem outra crise que vai afetar outro setor. Então, não adianta você querer concentrar só num segmento de fundo imobiliário, não adianta você querer investir 100% só em fundos imobiliários, por exemplo. Então, dê uma olhadinha também em ações, renda fixa e tal, porque os imprevistos são previsíveis. A gente sabe que vai acontecer. O que a gente não sabe é qual setor vai ser afetado, qual vai responder melhor, né? Então, o ideal é você ter uma carteira diversificada, porque o nosso objetivo aqui, Isaac, pelo menos o meu, não sei, acho que você também deve ser alguma coisa parecida, é oferir uma renda que vai pagar as minhas despesas, que vai me sustentar no futuro. Então, eu vou passar a minha vida todinha construindo um patrimônio para lá daqui a alguns 10, 20 anos
essa renda poder me sustentar. Então, eu não posso confiar que uma única classe de ativos já está segura para essa finalidade. Então, eu tenho que ter uma diversidade de fontes de renda para que no momento em que eu mais preciso dessa renda, ela não me falte. Né? Então, investindo 100% em galpões logísticos, mas se vier algum problema, que a gente não sabe nem dizer qual, que afete justamente o setor logístico. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não subestimem a diversificação. Tá? Um dos pontos mais importantes para mitigar riscos dos investimentos é justamente a diversificação. Perfeito. É justamente aquela história de colocar os mesmos ovos, né? Todos os ovos numa mesma cesta. Né? E Exato, se aquela cesta cair, ela vai quebrar todos os ovos. Se você tivesse diversificado e uma cesta tivesse caído, então apenas aquela cesta que tinha aquela quantidade X de ovos seria prejudicada. As suas outras 10 cestas, se você tinha 11, não estão prejudicadas. Então, é assim que você deve analisar os seus investimentos também. Fazer essa diversificação, não só relacionada a fundos imobiliários, como ações, mas especificamente o tema aqui relacionado a fundos imobiliários. Então, se tem diversos tipos de fundos imobiliários, por que não colocar o seu dinheiro investido, uma parte em cada uma deles, de acordo com o seu perfil de risco? Porque se você tem um perfil de risco um pouco mais conservador, por exemplo, talvez você queira investir naqueles fundos imobiliários que são mais diversificados. Então, quanto mais diversificado, melhor para você que é conservador. Para isso, também tem até um outro tipo de fundo imobiliário, que seriam os fundos. Então, coloque isso na sua mente relacionado à diversificação. Isso é muito importante, que você falou também, professor João Ricardo, relacionado ao objetivo de você investir em fundos imobiliários, de querer pagar suas despesas, que é justamente a gente conseguir ter uma maior tranquilidade no nosso futuro. Ou seja, atingir, eu diria, inclusive, a independência no sentido de precisar excessivamente do seu salário, mas ter essa tranquilidade, essa liberdade financeira, para que, caso aconteça algo com o seu trabalho, até mesmo, você falou que é servidor, né? Isso, servidor público. Servidor público, exatamente. Se aconteceu o caso, como aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, de 3 meses, alguns servidores públicos passaram sem receber o seu salário porque estavam com o salário atrasado. Então, são essas situações que, se você começa a investir hoje, com esse objetivo de ter essa tranquilidade maior no futuro, atingir essa liberdade financeira, se você passar 3 meses sem receber, você vai ter os 3 meses recebendo dos fundos imobiliários. Então, isso dá uma tranquilidade em você que é investidor, em você que está começando a investir no seu futuro, muito maior do que agora se você não tem renda nenhuma, sem contar com a renda do seu salário. Concorda comigo ou não? Exato. Inclusive, foi bom ter citado essa questão de servidor público, porque muita gente acha, eu sou servidor, meu salário está garantido, né? E não é bem assim. Você citou um exemplo aí do Rio Grande do Norte, que passou 3 meses sem receber, né? Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, teve um período também, acho que no final do ano passado, que os servidores tiveram salários parcelados. Né? Então, Isso. Por mais estável que seja a sua renda, é muito temerário você depender só de uma fonte. Então, os fundos imobiliários eles são uma excelente forma, um excelente investimento para você criar uma fonte de renda secundária, digamos assim. Secundária no início, porque à medida que você vai investindo, daqui a pouco essa renda está sendo até maior do que o seu próprio salário. Né? Então, é muito interessante, é um veículo muito interessante para você ter uma renda que vai te dar segurança. É só um esclarecimento aqui para deixar as coisas bem cartas na mesa mesmo. Fundos imobiliários não devem ser usados como reserva de emergência, certo? Então, o Isaac falou aí da questão dos 3 meses sem salário e a renda dos fundos poder substituir esse salário. De fato, pode. Todo mês você vai estar recebendo um dinheirinho na sua conta, como se fosse o dinheiro de um aluguel de um imóvel que você possua, né? Mas antes de você vir para os fundos imobiliários, antes de você vir para a renda variável, né, para a Bolsa de Valores, você precisa ter uma reserva de emergência. Porque os fundos imobiliários, assim como as ações, eles têm uma volatilidade muito grande. Então, a vantagem deles é que eles te dão renda todo mês, mas eles têm também uma volatilidade. Então, se você precisar desse dinheiro numa emergência e o fundo estiver passando por um momento de queda, você vai vender com prejuízo. Então, não venham para a Bolsa sem antes ter ali uma reservazinha, uma poupançazinha mesmo, bem conservadora lá no seu bancão tradicional. Aí depois que você fez esse pezinho de meia, aí você volta, vem para a renda variável.
E aí Inclusive, você... isso é um erro muito grande, principalmente daqueles investidores iniciantes, de começar a investir, seja em renda variável, ações, seja em fundos imobiliários, sem antes formar uma reserva de emergência. E eu acho que ainda mais, talvez, provavelmente, relacionado aos fundos imobiliários, porque eles percebem que os fundos imobiliários, assim como você mencionou, ele tem uma menor volatilidade se a gente for comparar com as ações. E, em virtude de ter todos esses benefícios de recebimento de renda mensal, sem falar que tem menor volatilidade, faz com que as pessoas, opa, esse fundo imobiliário aqui, ele mal varia, está ali 10, vai para 10 e tanto, volta para 10 e tanto, e não tem tanta diferença quando você analisa, assim, pelo menos de uma semana para outra, né? Diferentemente das ações. Então, a pessoa se confunde em pensar que, antes de formar a reserva de emergência, pode investir em fundos imobiliários, mas não. Os fundos imobiliários são um investimento de renda variável. Então, forma primeiro ali seu colchãozinho, sua segurançazinha, para depois você migrar para isso. Então, o que a gente pode dizer aqui, relacionado ao tema especificamente de galpões logísticos, é o seguinte. E aí eu queria, inclusive, perguntar a você, João Ricardo. Os galpões logísticos são, sim, um excelente investimento, mas se a gente parar para pensar no longo prazo, principalmente pelo fato de que você mencionou de que apenas 4% é de e-commerce, ou seja, se a gente for comparar com o mundo, é 14%, então ainda tem muito espaço para crescer, e se eu começar a investir agora, investir em galpões logísticos, eu provavelmente vou fazer um excelente investimento, porque ainda tem muito espaço para crescer, sem falar que com a atual situação civil, que esse tipo de fundo imobiliário, que são os de galpões logísticos, é muito promissor para o futuro do nosso país, e não só do nosso país, né, mas do mundo como um todo. Concorda com isso? Isso. Fundos imobiliários, no geral, são um investimento para o longo prazo, né? Então, e dentre eles, os galpões também realmente se mostram muito, muito promissores, tá? Toda empresa, por mais que ela nem tenha um escritório grande, né? E aí já entrando para o mercado de lajes corporativos e tal, mas ela vai precisar, sobretudo empresas de varejo, vai precisar de um centro de distribuição, tá? E, inclusive, um conceito interessante, não sei se você já conhece, é o conceito de last mile, tá? Então, cada vez mais os galpões logísticos eles precisam ficar próximos dos grandes centros urbanos, né? Porque isso aumenta a agilidade da entrega do produto para o cliente, né, para o consumidor. Então, os grandes centros cada vez mais vão ter essa tendência de ter galpões próximos ali dos arredores da cidade, que facilite bem a entrega. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é um mercado extremamente promissor, né? Galpões logísticos são um excelente investimento, com certeza. Mas é válido salientar para que você alerte ao fato de que, mesmo os galpões logísticos, ou seja, você investindo em fundos imobiliários no setor de galpões logísticos, seja bastante promissor e pode ser analisado para o longo prazo como um excelente investimento, é muito importante que você diversifique os seus investimentos. Você colocar uma parcela do seu dinheiro em galpões logísticos, em fundo imobiliário de galpões logísticos, em lajes corporativas, em fundos de fundos, ou seja, em fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Então, diversificação é uma palavra-chave para o seu sucesso nos seus investimentos. É muito importante a gente precisar isso. A gente poderia, inclusive, aqui terminar com um exemplo, alguns exemplos de já para as pessoas pesquisarem sobre esses fundos imobiliários, específico, o código do fundo imobiliário e tudo para o pessoal? Sim, é lógico que a gente não pode aqui fazer recomendação de investimento, mas Não. a gente pode citar alguns aqui a título de exemplo, né? Eu, particularmente, tenho um critério de investimento, não só para galpões, mas para os fundos imobiliários em geral, né? Eu gosto de investir em fundos que a gente chama multi-ativos, multi-inquilinos. Por quê? Porque se eu tenho um fundo que tem só um imóvel, né? Aquele fundo só tem um imóvel, se tiver um problema com esse imóvel, esse fundo vai parar de gerar renda. Agora, se eu tenho um fundo que tem 10 imóveis, 13 imóveis, pode pegar fogo em um, como já aconteceu, que os demais vão estar lá gerando renda, né? Então, esse é o primeiro critério. Da mesma forma, os inquilinos, tá? Um só inquilino, se esse inquilino tiver algum problema financeiro e tal, pode ser um problema para o fundo parar de gerar renda.
Então, se você tem vários inquilinos, você já diversifica esse risco. Então, utilizando esse critério, eu tenho hoje na minha carteira pessoal de investimentos 3 fundos que são do setor de galpões, né? Galpões logísticos, exatamente. Eu tenho HGLG, tá? Que acho que é o maior, né, do setor, sem dúvidas é o maior, e atende esse critério. Então, o nome agora me fugiu, Redding Logística, uma coisa, Redding Griff Logística. Eu acho que o código é o principal. Lembrando que todo para você que é investidor iniciante, ele vai, esse código que ele falou, HGLG, e coloca o final 11. Basta dar uma busca que você vai saber todas as informações sobre esse fundo imobiliário para você fazer suas pesquisas e tomar as suas decisões. Aqui a gente só está colocando um exemplo para ser mais didático. Isso. Pode citar mais algum? Eu tenho, além do HGLG11, eu tenho o XPLG11, que já é um fundo mais recente, mas tem se mostrado bem promissor, bem resiliente também. E tenho GGRC11. Então, o GGRC o pessoal até ultimamente tem criticado um pouco por conta de alguns atropelos, digamos assim, da gestão, né? Mas ainda assim entra no meu critério. Inclusive, pessoal, aproveita essa fala aqui para dizer, não tentem investir escutando a opinião dos outros. Formulem seus critérios. Estabeleça, o pessoal até orienta você a anotar mesmo. Por que eu estou investindo no fundo tal? Porque ele tem muitos imóveis, muitos inquilinos, tal. Então, estabeleçam seu critério, sigam esse critério. Você revise os seus dados, analise, para assim ter a total certeza de que você fez um investimento que sim, tem seus riscos, mas você ponderou que tem muito mais fatores positivos a trazer para os seus investimentos do que esses riscos que é inerente a todo investimento de renda variável, né? E é muito importante isso, porque as pessoas cometem esse erro e a gente vai tratar aqui agora. Não cometa esse erro, que é o erro de você investir apenas com a opinião dos outros. Escute a opinião dos outros, mas faça um filtro. Escute o que a gente está falando aqui, mas faça as suas próprias análises. Porque assim você não vai culpar você não vai culpar João Ricardo, você vai fazer suas próprias análises para investir em algum fundo imobiliário, fazer um bom investimento de acordo com os teus critérios e não da gente. Aqui foi só um exemplo. Eu vou precisar também da questão do multi-multi, porque essa questão de ter multi-ativos e multi-inquilinos dá também esse poder de diversificação que a gente já havia falado. Ou seja, diversificação, né, não só no que você vai investir. Vou investir em fundo imobiliário de calpões, em fundos de fundo. Mas você pesquisar também fundos imobiliários que só já são diversificados. Assim, você está cada vez mais diversificando a sua carteira. Muito provavelmente escolhendo imobiliários. Mas não é apenas esse o critério. Ele colocou apenas um dos critérios que é importante analisar e você tem que fazer suas próprias conclusões. Eu já É isso mesmo. Inclusive, eu reforço essa ideia. Quando você for investir, estabeleça os seus critérios e anota quais são esses critérios. Porque o investimento é para um longo prazo. Daqui a 1 ano, 2 anos, você pode esquecer, né? E aí vai surgir alguma muvuca aí, alguma história, alguma notícia que você... Eita, e agora? Será que eu vendo esse fundo? Será que eu fico com ele, compro mais e tal? Se você não tiver critérios claros para você lembrar mesmo, anotar no papel, você acaba seguindo a manada. E isso é que costuma gerar prejuízo para o investidor, né? Não ter critério próprio, ele investe seguindo os outros. Isso não é saudável. Então, a gente está dando exemplos aqui. Eu citei 3 fundos aqui de logísticas que eu tenho, mas isso não quer dizer que é para você comprar. Tem muita gente, como eu falei, que critica o GGRC11. Isso não quer dizer que uma vez que você ouvir essa crítica, agora só por isso você vai vender. Veja se atende o seu critério. Então, eu invisto em multi, com pelo menos 3 anos de mercado, 5 anos de mercado. Enfim, estabeleça o seu critério, anota no papel para daqui a 1 ano, 2 você revisar isso e saber se é hora de comprar, é hora de vender e tal, e não ficar seguindo aí a opinião da manada, né? Inclusive, já que você falou isso, só para a gente finalizar aqui, eu não sei se você já recebeu, né? Mas eu já recebi várias perguntas relacionadas a qual fundo imobiliário eu invisto, qual ação eu invisto. E é muito delicado essa pergunta, né? Porque
vai depender do perfil da pessoa. Eu não posso indicar qualquer tipo de investimento, tem que ter até certificação para isso, seria até inclusive legal. Mas as pessoas querem aquela dica quente do momento e tudo mais para investir o seu dinheiro. E não é bem assim que funciona, né? Depende do seu perfil. E se você vai investir em determinada ação que você não se sente confortável, é mais, por exemplo, num setor que seja muito volátil, se a gente for, por exemplo, considerar agora o setor aéreo, ou no caso de fundos imobiliários, um fundo imobiliário que seja mais arriscado, talvez fundo imobiliário de desenvolvimento. Ou seja, esses fundos imobiliários, eles vão ter uma maior volatilidade, ou seja, uma semana ele está custando R$ 100, outra semana ele está custando R$ 105. E também pode acontecer o contrário, em vez de ser 105, pelo 95. Se você não se sente confortável perdendo R$ 5 do seu dinheiro, ou que seja R$ 5 multiplicado por 10, por 100, a quantidade de dinheiro que você for investir, esse investimento não é para o seu perfil de investidor. Você vai amadurecer ao longo do tempo. Talvez ele se torne no futuro, mas no momento não. Por isso que a gente não pode dizer qual é o melhor fundo imobiliário para você, ou qual é o fundo imobiliário que você deve investir de forma alguma. Né? Nós brasileiros em geral, nós temos uma tendência muito grande, né? Uma ânsia muito grande para ficar rico rápido. Né? Então a gente está sempre procurando a dica quente, né? Qual é o fundo do momento? Nós estamos falando de galpões aqui, galpões são muito promissores. Todo mundo agora vai tender a estudar mais galpões, investir em galpões. Mas calma, não é assim que as coisas funcionam, né? Tem um exemplo claro disso, eu acho que ninguém tem dúvida de que a Apple é uma das empresas que mais se valorizou ao longo do tempo, né? Mas mesmo ela, que é uma empresa que ninguém tem dúvida da qualidade, da forma de gestão, enfim, mesmo ela teve seus momentos de cair 50%. Tá? Então houve um momento sob a gestão do Steve Jobs que a Apple caiu 50%. Então se o investidor não fica tranquilo, né, aquele teste de travesseiro, se você dorme tranquilo, se isso te incomoda, melhor dizendo, não entre na renda variável. Primeiro vai entrando aos poucos, né? Começa ali pela reserva de emergência, pela renda fixa, porque a bolsa, ela varia, não tem como. Ela varia, por melhor que seja um ativo, ela varia. Então, se você não está tranquilo com isso, né, não faça o investimento. E outra coisa, não procure a dica quente. Essa história da gente querer saber onde é que eu vou ganhar mais, o que é que dá mais retorno, qual é a dica quente, qual é o melhor investimento, é que leva muitas pessoas a investirem, por exemplo, em esquema de pirâmide. Né? Aí tem um prejuízo grande que não recupera mais nunca. Então, cuidado, não vão atrás de dica quente. Se você quer uma recomendação de investimentos, pelo menos procure o serviço de um analista profissional, né? Não vá que não é eu, João Ricardo, ou o Isaac. Por mais que a gente estude e tente disseminar um pouco o conhecimento, a gente não é analista, então a gente não pode recomendar. E mesmo que você contrate um analista profissional que vai ali te fornecer um serviço de recomendação de carteira, né? Não siga aquilo também às cegas, estude, estabeleça seus critérios. Pessoal, não tem mistério. Investimento não é uma coisa simples, eu não vou chegar aqui dizendo para você que é fácil, mas também não é nada impossível de aprender. Com um pouquinho de estudo, você já consegue ficar acima da média. O professor Baroni, Isaac, que você entrevistou e fez uma live com ele recentemente, ele diz isso. Eu insisto na tese de que você não precisa ser especialista em investimentos, mas você precisa saber onde você está entrando, onde você está investindo seu dinheiro, tá? Para não cair em cilada. Então, quando a gente fala, não posso te dizer qual é o melhor investimento, parece clichê, parece que a gente está de má vontade, né? Mas não é, porque realmente depende do perfil de cada um, depende da tolerância ao risco que cada investidor possui. Então, é muito delicada essa questão de recomendação. Então, a gente cita exemplos, mas, pelo amor de Deus, vamos aprender a estudar e não depender cegamente da orientação de quem quer que seja, por melhor que seja a pessoa que você está se consultando, tá certo? Exatamente. E até colocando um exemplo disso que você citou, né? Aquelas pessoas que vão, por exemplo, tomar um banho, na verdade, em uma lagoa, ela não costuma pular logo de cara, botar os dois pés, ela vai entrando aos poucos ali, principalmente se ela não conhece aquela lagoa, aquele rio, então ela vai colocando um pé de cada vez. Então também seja assim nos seus investimentos. Por que seria diferente de como entrar numa lagoa, se a gente fizer essa analogia, né? Então essa seria a ideia, e a gente inclusive trouxe aqui um tipo de fundo imobiliário que tende a ser bastante promissor,
mas para o longo prazo. E todos os outros critérios que a gente mencionou aqui, relacionado a que você tem de fazer para investir melhor o seu dinheiro. Então, acho que hoje o bate-papo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e queria mais uma vez agradecer aqui por você ter aceitado o convite, João Ricardo. Nada, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição aí, se quiser bater um papo e tal. E a título de consideração final, né, a mensagem que eu queria deixar é: o tema de hoje era para ter sido galpões logísticos, a gente acabou divagando um pouquinho aqui, mas enfim, galpões, shoppings, lajes corporativas, escritórios, etc. Você tem uma infinidade de opções para investir através dos fundos imobiliários, são um excelente ativo gerador de renda, tá? Mas precisa, antes de você investir, o mínimo de estudo. Então, a gente está aqui, nós que estamos tentando fazer educação financeira, a gente está aqui para te dar um norte, para te tentar introduzir nesse mundo de investimentos. Mas estude. O seu estudo ele é fundamental para você ter sucesso. Aprender com pessoas mais experientes também é uma excelente forma de evitar erros e prejuízos. Então, a gente está aqui à disposição, né? Estamos aqui à disposição. Se você precisar de mim, segue nas redes sociais, segue lá, se inscreve lá no meu canal. Da mesma forma, se inscreva aqui no canal do Isaac, porque a gente está estudando, tentando transmitir conteúdo aqui para você. E depende só, o seu sucesso depende só de você. Se você estudar, se dedicar um pouquinho, né, a gente está sempre à disposição para ajudar, mas o seu sucesso depende mais de você mesmo, do seu próprio estudo. Tá bom? Então, Isaac, muito obrigado pelo convite. Pode falar o nome do seu canal aí para o pessoal seguir. Ah, sim, é o canal Imperes FIIs. Eu vou mandar o link, porque esse nome Imperes é difícil. Mas é meu sobrenome, João Ricardo Imperes, então o canal Imperes FIIs. Vou pedir para o Isaac botar o link aqui na descrição. E aí, sei lá, a gente está à disposição. Eu adoro conversar. Se deixar aqui, a gente passa a manhã todo dia conversando sobre fundos imobiliários aqui. Perfeito. Pois então, um grande abraço, obrigado a todos vocês.